Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, graça e paz, que Deus abençoe e ilumine a todos nós. Segunda-feira, essa quarta semana do tempo comum, 30 de janeiro, aqui nos encontramos pedindo a Deus que abençoe a nossa semana. O evangelho que nós temos é de Marcos, capítulo 5, de 1 a 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região de Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormente. Com efeito, Jesus lhe disse: Espírito impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou: Qual é o seu nome? O homem respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia ali perto uma grande manada de porcos, pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos, e toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos, e as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído pela legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhe o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhe tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus toma uma decisão, pede aos discípulos: entra no barco, vamos para outra margem é território pagão, viu? E no meio tem um vento, há um problema entre Jesus dormindo e os discípulos apavorados. Jesus pede: por que são tão medrosos e não tenham fé? E eles perguntam: quem que é Jesus que manda em todos? Chegando da viagem, na outra margem, eles se deparam num território pagão com um homem possuído por um espírito. O evangelho de Marcos, ele caprichou na tinta da caneta, porque ele descreve uma situação extremamente violenta. Ele descreve um homem numa situação extremamente violenta, terrível, viu? Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, viu? Saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Um homem possuído por um espírito impuro sai do cemitério, lugar dos mortos, vive no lugar dos mortos, vive aonde se planta pessoas. Cemitério vem de semente, se planta pessoas na esperança que essa pessoa renasça para a vida eterna, vai ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com corrente.
Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedra. Viu? Marcos capricha muito da descrição de uma vida. Alguém que vive possuído por um espírito impuro, não dorme, vai se ferindo, grita, vive no meio dos túmulos. A cena ela é de arrepiar. Mas esse demônio vê Jesus. Vamos lembrar que Marcos é construído sobre a pergunta: quem é Jesus? Essa pergunta é fundamental. E aí, esse homem nessa situação, descrita com muitos detalhes através de Marcos, viu, mostrando a sua situação deprimente, ele vai e cai de joelho diante de Jesus. Para o judeu não se ajoelha diante de outro homem. O judeu só se ajoelha diante de Deus. O ser humano só se ajoelha de quem é maior do que ele. Então ele, vendo Jesus de longe, o endemoniado correu ao seu encontro. São movimentos interessantes. Ele vê Jesus de longe, ele corre ao encontro de Jesus e se ajoelha aos pés de Jesus. O demônio se ajoelhando aos pés de Jesus. E aí começa o discurso entre ele e Jesus. Que tens a ver comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Esse cara, esse demônio, já sabe quem é Jesus, que é Filho de Deus Altíssimo. E o que isso tem a ver com a gente? O demônio se ajoelha diante de Jesus e é quase uma jogada, né? Eu vou me ajoelhar porque aí eu te conquisto e eu vou dizer quem você é. E Jesus não cai nessa. Mas ele sabe quem é Jesus. O endemoniado sabe quem é Jesus. Nunca o viu, mas sabe quem é Jesus. Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. É quase uma profissão de fé, né? Eu juro por Deus, não me atormenta não. Eu vou pedir a Deus, Jesus, que você não me atormenta. O que tens a ver você com a gente? Eu não vou pedir a Deus para que não me atormentes. Jesus disse: espírito impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou, e aí é interessante que Jesus saia desse homem. Então o homem já é libertado pelo espírito impuro. E esse espírito impuro, já fora desse homem, ele estabelece outro diálogo com Jesus. Agora é Jesus que pergunta: qual é o seu nome? O homem respondeu: meu nome é Legião. Legião era a esquadra, era o nome que se dava a um grupo do exército de Roma, que era simbolizado por um porco. Viu? Que era simbolizado por um porco. Havia as legiões de soldados romanos que tinha como símbolo um porco. Então esse demônio vai parar no símbolo, quase a representação de que a opressão aqui é fruto do Império Romano. O Império Romano que vai levando as pessoas a ficarem endemoniadas. A pressão do Império Romano que vai fazendo com que as pessoas fiquem endemoniadas. Jesus, o homem, respondeu: meu nome é Legião porque somos muitos. Viu? É uma referência ao Império Romano. Mas saber o nome do outro significa que você tem poder sobre ele. Na Bíblia o nome diz a sua identidade, sua missão, sua vocação, e você conhecer o nome do outro, você tem intimidade de conhecer o outro, ter poder sobre ele. Quando Maria diz: eu não conheço homem algum, eu nunca tive intimidade com homem algum. Conhecer o outro é ter uma certa intimidade, um poder sobre a pessoa. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Então aparece a manada de porcos. O espírito impuro suplica: manda-nos para os porcos, para que entremos nele. Jesus permite, os espíritos vão nesse mundo, quase 2.000 porcos, e esses porcos se jogam no precipício e morrem afogados. Morrer afogado significa você matar o espírito. A morte por asfixia, a cruz você morre por asfixia, né? Você não entrega o espírito mata, você mata o espírito dentro de você. Você não
não dá o último suspiro. Morrer afogado também é você matar o espírito. Esses porcos caem, viu, e morrem afogados. Viu? Diante dessa situação, nós temos um homem que se salvou. A região fica sabendo, tal, aquilo outro, tal. E aí muitos vão lá ver o que aconteceu. Chegou lá e encontra o homem sentado, vestido, em perfeita lucidez. Um homem que aterrorizava todo mundo. Todo mundo tentava amarrar, não dava conta. E agora ele está sentado, vestido, com toda lucidez. E aí conta dos porcos. Olha, perdemos aí 2.000 porcos. Viu? 2.000 porcos. E os espíritos maus foram para os porcos ficaram doidos e se jogaram no mar. Viu? E aí eles pedem, entre a situação dos porcos e do homem que se curou, os porcos eram mais importantes. Porque deu um prejuízo econômico enorme. E aí eles pedem, Jesus, vai embora. Você nos deu um prejuízo muito grande. Não é importante um homem curado. Importante é o prejuízo que Jesus deu por causa dos porcos. Jesus perde o valor para aquele povo porque Jesus quer salvar o ser humano e eles querem salvar a sua economia, querem salvar os seus porcos, sabendo que judeu não pode cuidar de porcos porque porco é um animal impuro. Mas para aquele povo pagão, não, é importante o animal impuro. Para um judeu, um porco era a pior coisa que se podia fazer, cuidar de porcos, porque era animal impuro, sujo. Até para nós é uma expressão ruim, né? Porcaria, né? Quando chamou de porco, quer dizer que ele é sujo, imundo. E aí nós temos agora, Jesus é convidado a ir embora. Viu? E entrando na barca, esse homem, posso ir contigo? Jesus, não. Você fica aí e dê testemunho daquilo que a gente fez por você. E Jesus conseguiu um missionário. Jesus conseguiu alguém que deu testemunha da vida dele. Jesus agora deixou naquele lugar um homem que fala sobre a salvação, sobre o que Deus fez por ele com a história que ele tem. Por isso que Deus possa abençoar, iluminar todos nós, nos fortalecer na fé, nos proteger e que a gente possa nos livrar da maldade da vida e às vezes tomar consciência o que é importante de verdade para mim. Aquilo que são os meus porcos ou um ser humano curado no mundo da violência, da estupidez e da ignorância. Que Deus abençoe todos nós. Um abraço. Até mais.